HIF Cast, o podcast do Health Innovation Forum. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos entrando em mais um episódio do nosso podcast, montado, transmitido, produzido aqui de dentro do Health Innovation Forum, um evento espetacular, inovador, que está trazendo para Goiás mais de 2.000 profissionais da área da saúde, são médicos, são gestores, e para a gente tratar de um tema que é totalmente fundamental, a modernização do atendimento. E eu estou recebendo agora ninguém menos que um dos grandes idealizadores dessa festa linda, desse encontro de talentos, desse encontro de inovação, que foi pensado, né, Everton Coelho, presidente do Conselho da Hospicom, foi pensado de um sonho, né? Eu vi o brilho no teu olhar quando você falou para mim o que estava acontecendo aqui hoje, e é com essa pergunta que eu começo. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Você deve estar feliz pra caramba, né? Eu estou feliz que promover a mudança e a consciência de mercado, ela é um papel que eu acho que é de cada um de nós. E eu me sinto extremamente orgulhoso, mas também responsável. Responsável porque quando a gente fala em sonho, às vezes a gente não tem a dimensão de certos sonhos. Mas sonhar é promover que o outro faça parte. Porque alguém já sonhou em sozinho viver e construir e fazer? Não. No sonho, não. E é assim que tem que ser na realidade. A gente tem que promover essa pluralidade, essa aproximação e esse cuidado. Na minha primeira conversa lá na Hospicom, que eu fui chamado para bater um papo com a Bárbara, ela me explicou um pouco que isso aqui para vocês era um momento também de fomentar um pouco esse debate e chamar os gestores, tanto públicos quanto de empresas privadas, para responsabilidade nesse processo. Qual que é a tua visão sobre isso? Como é que a gente muda um cenário quando todos estão juntos e assumindo o seu papel? Eu vi um protagonismo essa última semana sobre as notas das nossas universidades e dos nossos médicos. Teve uma notícia, Isso, né? uma notícia que às vezes nos coloca preocupados. Mas eu vejo nesse evento uma outra notícia que eu gostaria que se tornasse tão pública quanto a primeira. Que nós temos também muitos médicos bons, que nós somos um país formador, com talvez os melhores profissionais da saúde do Brasil. Theo, nós temos os melhores especialistas do Brasil. Tem os alunos que não tiraram as notas? Sim, mas também os alunos nota 10 estão nesse guarda-chuva. E é isso que eu quero que a gente entenda, que promover essa mudança, a gente tem que valorizar uma turma linda, de mais de 2.000 profissionais que estão ancorados em evoluir em conhecimento, em construir histórias. Eu vi aí alguns dos profissionais que já superaram mais de 2.000 cirurgias robóticas, como o Dr. Nilo. Esteve aqui hoje. E que é muito orgulho a gente ver e falar, é o mesmo brasileiro. Veio lá da Bahia para estar aqui E com a é gente. um profissional. Esse cara e essa frente precisa também ser evidenciado. E é isso que o Health Innovation Forum está fazendo hoje. Me conta um pouco da história, ninguém melhor do que você, Everton, para contar um pouco da história dessa empresa, que é uma empresa familiar, mas que, assim como todas, né, como você vinha me dizendo, me conta um pouco desse caminho que traz a esse momento tão especial. Eu tenho visto em alguns projetos de governança que eu tenho passado, e algumas pessoas me fazem essa pergunta sobre empresa familiar. Toda empresa é familiar. Talvez tenha um elemento da família trabalhando naquela empresa, mas ela já é familiar, porque do fundo do coração, todo empresário, ele projeta algo para cuidar da família. Levar um filho para a escola, dar uma boa educação, muitos deles formando seus filhos como profissionais de medicina, que é o segmento que eu estou, muitos outros formando em outras divisões, mas toda empresa é familiar. Esse projeto eu vejo com um cenário de muita paz, porque isso começou com um vendedor de salgados, É mesmo? que evoluiu a uma construção de um Quem? projeto, Então, eu, Você, pronto. vendendo salgados. Aqui em Então, Goiás? aqui em Goiânia, num bairro de Goiânia, que era o Jardim Guanabara, Barra Santa Genoveva, com 9 anos de idade. Então, Aqui perto, então. aqui do lado. Eu estou aqui no meu segmento de trabalho do início da minha profissão. Por incrível que pareça, volta ao mesmo lugar, bem próximo de onde eu vinha. Então, esse projeto, ele mostra para as pessoas, e essa semana, até por coincidência, nós tivemos a convenção do Grupo Hospicom, e um colaborador me perguntou, como o senhor enxerga
a possibilidade de alguém sair do zero e chegar? Eu enxergo com dedicação, com sonho, com muito esforço, com economia, onde nosso país hoje propicia um consumo, às vezes sem o cuidado de ver se é necessário ou não, mas também de que as crianças precisam sonhar, que os jovens podem sonhar. Tem como construir. A honestidade, a transparência, o sonho e a dedicação precisam ser elementos fundamentais para essa construção. Mas a gente também pode trazer uma juventude que sonhe mais. Como é que é essa história do vendedor de salgados, de, Essa história de um vendedor de salgados, que vira um império, assim, de equipamento por hospitalar? trás dele tinha uma indústria de salgados, que era minha mãe, com um fogão. Então, essa empresária que começou lá atrás me deu a possibilidade de ser a frente comercial dela e era conquistar um cliente todos os dias e formando uma rede de clientes que tinha consumo frequente e recorrente. Uhum. Olha só, recorrência com 9 anos. Mas todos os dias passava nos mesmos lugares e fornecia para aquelas pessoas. Uhum. Dali para frente, indo para o segmento cada vez mais próximo, aproximando na reforma de móveis hospitalares, pinturas, trabalhando como preparador, em seguida como técnico, depois como um sonhador de que seria um empresário e depois abrindo a Hospicom, uma empresa que como qualquer empresário, dá um frio na barriga. Às vezes vão todas as suas economias e não são suficientes. Às vezes falta fomento, às vezes o sonho tira o brilho, mas logo em seguida ele acorda e o brilho volta. Sim. E é confiar, é construir, é fazer um legado, entendendo que a minha principal vontade hoje é manter o sonho de ajudar a salvar vidas. Então, o Hospicom, Health Innovation Forum vem com essa frente desses profissionais que nós ouvimos falar hoje e que falarão durante o dia de hoje e amanhã. Muitos deles, o dinheiro não é o principal negócio. O principal negócio é devolver um paciente para casa porque ele é alguém de uma empresa familiar. E é esse profissional que está devolvendo esse pai, essa mãe, que é um empresário que todos nós somos, Theo. Você é o empresário da sua casa. Uhum. Em que segmento você decide? Você escolheu o seu, eu escolhi o meu, mas eu acho que a gente tem um papel muito importante. Você de comunicar e eu de levar a possibilidade de melhorar a saúde humana. E é assim que eu vou levar. Muito bom. Vamos falar então, eu já tive aqui hoje pessoas, por exemplo, o secretário adjunto de saúde do estado de Goiás, que aposta muito, assim, encantado com o evento, Everton, e aposta muito nessa parceria público-privada para que a gente realmente tenha uma unidade, né? Um crescimento na tecnologia, no atendimento, mas que seja para todos, né? Como que esse evento, como que vocês pensaram quando vocês começaram a desenhar a ideia do HIF, como que esse evento pode preencher essa lacuna que existe, essa distância que existe entre tanta tecnologia e tantas pessoas que ainda não tiveram acesso a ela? Eu vejo na figura do Dr. Sérgio, Dr. Alessandro e um cenário. São também sonhadores. Poderiam ter escolhido se manter em ações privadas, mas também resolveram se doar numa construção de um evento público. Uhum. A parceria público e privada, eu acho que ela compõe todos nós. Todos nós dependemos do serviço público, todos nós prestamos algum serviço privado. Então é um conjunto que não pode ter essa complexidade de público e privado. Somos nós na essência do dia a dia. Ou nós não consumimos um andar numa rua? Ela é pública? Sim. E nós temos a obrigação de não jogar o lixo na rua? Sim. Essa é uma atitude privada. Então, quando eu digo em saúde, na figura do Dr. Sérgio nesse momento, por ser o secretário adjunto do nosso estado, representando esse evento, tudo que eu quero é cooperar de forma humana, transparente, honesta, para que esse público e privado vá diminuindo essa distância e a gente tire qualquer risco de conflito de gestões, porque uma gestão tem que ser transparente, mas o fim é o mesmo, saúde. Uhum. Nós estamos discutindo se é público ou se é privado, ou se temos chance de levar de volta para casa ou não um paciente. A discussão, eu acho que ela tem que ser simples, ela tem que ser humana. Claro que o lucro e o resultado
Público, arrecadação de tributos e impostos é uma estratégia. Privado, entrega de valores e levar para casa o alimento, a saúde, a viagem, o lazer e todo o conhecimento que pode. Mas esse evento, eu acho que ele vai romper a plataforma, principalmente se as pessoas entenderem um pouquinho do que eu realmente sonho. É diminuir a distância da saúde para as pessoas, do público para o privado. Falar em diminuir a distância. Tenho certeza que muita gente, quando conversa sobre robótica, inteligência artificial dentro da medicina, pode ter a falsa impressão de que isso resulta num distanciamento entre o paciente e o médico, quando na verdade é o contrário, né? Foi até um dado que acho que a Bárbara me passou quando eu estive lá, de que 70% do tempo do médico é gasto com burocracia, né? Então, ele acaba sobrando pouco tempo para olhar no olho do paciente, né? Como que tantas soluções, se bem implementadas, como que elas de fato, ao invés de distanciar, aproximam, Everton? Theo, nós estamos aqui num podcast. Esse podcast está permitindo que a gente fale com um monte de pessoas. É dessa forma. Porque às vezes a gente não via a tecnologia como um fator de desenvolvimento. Às vezes, Theo, eu poderia te escutar numa onda de rádio somente dentro do ciclo de Goiânia. Quando eu saísse a 20 quilômetros de Goiânia, eu perderia o seu sinal e não te ouviria. Hoje, a gente pode falar com o mundo. E o médico, eu quero que ele carregue esse mesmo ideal. O médico, às vezes, ele está se olhando como se ele fosse o médico de Goiânia. Você já imaginou se você pudesse pegar um voo e sair com a segurança de que seu profissional, aquele que cuida da sua saúde, pudesse estar acessível a você em qualquer lugar do planeta? Isso é genial, né? Você já imaginou se ele pudesse te atender à distância, você saindo com seguro de viagem, mas você falando com aquela pessoa que conhece a sua saúde e te atender no Japão, na China, na Europa, ou até ali, numa cidade do interior de Goiás? Uhum. Você já imaginou que esse profissional pode, ao contrário de que muitos estão sendo aterrorizados por um movimento negativo, esse profissional pode expandir as fronteiras dele de um atendimento por um nível nacional com essa tecnologia? Acompanhando de longe o que o E robô está cuidando da fazendo. vida que confia nele. Perfeito. Ou algum de nós não confia em um profissional de saúde em específico? Eu confio. Eu também. E a gente tem um médico que a gente confia a vida nele, só que tem hora que está tão distante que a gente não consegue. Dá um frio na barriga em um hospital distante, sem aquele profissional que realmente sabe da nossa vida. E é isso. Então eu estou dizendo que se eu tiver amanhã em outro estado da federação, eu poderia ser operado pelo médico que eu confio. Uhum. E esse médico vai cuidar da estrutura dele em qualquer lugar do país e do planeta. É assim que eu vejo a tecnologia. Ela não fecha portas, ela abre portas. Agora nós temos que aceitar de que o momento é necessário. Ou nossos filhos vão ficar parados em uma única cidade, como foi no passado. E eu não desmereço nossos pais. Não tinham tantos voos, não tinha tanto transporte. Mas hoje as crianças são do mundo. O jovem vai percorrer um horizonte que não tem mais fronteiras. E é assim que eu quero que o médico veja o mundo. Ele pode ser o médico do mundo, e não só de Goiás ou do Brasil. Por falar em médico e por falar em programação, já que a gente está aqui começando, né? É o primeiro dia desse evento. Quem são os convidados? Qual foi o cuidado que vocês tiveram para montar essa programação? Que debate a gente está trazendo lá para cima do palco? Legal. Theo, os convidados a gente cuidou com muito carinho. A priori, como empresário, com um frio na barriga. É porque Porque eles iriam acreditar que ele seria o centro desse pensamento? Talvez alguns sim no primeiro momento, outros não. E eu sou muito grato, estou muito orgulhoso hoje porque eu estou vendo que eles acreditaram. Eles são o centro do pensamento. Então, esses profissionais, a gente escolheu a dedo. São profissionais com altíssimo gabarito, de uma cultura em medicina, ou seja, nós estamos falando em profissionais da área médica. São os principais administradores do Brasil, das principais redes de saúde do Brasil,
construindo um fórum e um bate-papo aberto. A ABCLIN, que é da Associação dos Engenheiros do Brasil, Engenharia Clínica, isso tudo é permitir que esse debate seja transparente e verdadeiro. Então, se há um pedido meu para os profissionais que estão aqui hoje é que o coração tem que bater junto com a razão. E esse evento não é um evento só de razão, ele é um evento também de coração. E como um momento de coração, né, quando existe essa conexão, sementes são plantadas, né, Everton? Que semente que a gente está plantando aqui e que com certeza vai frutificar? Eu não tenho dúvidas que é a semente de um coração na medicina, é a semente de uma medicina que também interliga com a tecnologia, com a IA, com os desafios que às vezes não gela a minha barriga quando eu disse para você que esse evento estava lá no começo, sendo planejado, mas que tem muitos profissionais que também têm esse friozinho na barriga em ver uma IA chegando, uma tecnologia disruptiva, mas é isso que eu acho que é o legado que um evento vai dar, é que coração tem que bater do lado da tecnologia e da razão, que a mão humana ela é essencial. Eu tive aqui mais cedo com o Dr. Nilo e ele me contou dessa parceria muito interessante que está sendo feita lá na Bahia, lá em Salvador, para preparar as pessoas, os profissionais lá no IART. E aí é muito legal porque a gente trabalha em cima de um público que, segundo os dados que eles me trouxeram, aproximadamente 95% dos médicos brasileiros não se declaram aptos a operar um equipamento de robótica, por exemplo, que foi o dado que o Dr. Nilo me trouxe. De que forma que a OSPCOM e o movimento que vocês estão gerando vai alimentar de informação, treinamento essa turma para que isso comece a ser levado, né, para dentro dos hospitais? Não adianta ter só o equipamento, tem que ter a mão que pilota. Então como que isso vai acontecer? E se você quiser falar um pouco dessa parceria com o IART, achei genial esse projeto. A mão que pilota, você já usou um tema que eu coloco, são os motoristas de robôs com conhecimento clínico, com o coração que eu estava falando, mas preparados para pilotar esses robôs. Esses robôs precisam de profissionais com análise crítica e com a competência. Não dá para pilotar do dia para a noite, saindo em um voo solo, saindo para uma ação. Ainda mais no corpo de uma pessoa, né? Ainda mais no corpo de uma pessoa. Então, quando a gente fala nesse cenário, o IART ele vem com uma visão que não só você, eu já vivi em grandes companhias. Os profissionais de saúde, eles têm que normalmente tinham, porque não terão mais, tinham que sair do Brasil para ter treinamentos extremamente dispendiosos, caros, com um tempo de resposta e um afastamento da família. Então, fazer uma graduação desse nível, às vezes a gente ousa falar que um médico não tem a graduação porque não quer, é porque ela custa caro, ela tira você da sua família, ela afasta você da sua gestão familiar de empresário, ou seja, é menos receita, a despesa e uma distância. Então, para um profissional de saúde, eu falo, eu não concordo com as críticas de que um profissional de saúde não estuda. Se a gente se colocar no lugar dele, estuda muito. Já estudou muito. E o Centro IART, ele vem aproximar dentro do Brasil uma formação em alto nível para que essa pessoa possa ir e vir formando dentro do Brasil com a proximidade da família e da gestão. Porque ele também precisa trabalhar para pagar a conta. Diminuir custos, dar mais acessibilidade, treinar não 5, mas talvez 60%, 70% dos profissionais que toparem essa missão de romper essa barreira. E aí, naturalmente, que o mercado todo cresce, né? Porque aí tem quem opere, existe a demanda, ela chega no sistema público, porque tem o piloto, né? Theo, às vezes algumas pessoas vão olhar e falar assim, e crescer vai ser muito ruim, porque eu vou ter que dividir o procedimento que hoje só eu faço. Dividir como? Como assim? Dr. Nilo, por exemplo, é um exemplo. Ele está aí topando uma educação junto com o grupo OSPCOM, criando essa plataforma IART, onde ele vai compartilhar o conhecimento dele. Dividir é fazer com que amanhã mais pessoas possam estar preparadas para a cirurgia. Dividir, Theo, é uma coisa que, como eu disse para você em algumas vezes, é ser humano. Claro. E entender que somar é amanhã
eu entender que muito mais pessoas terão acessibilidade a uma cirurgia robótica. Ou nós esperamos ser cuidados com que tipo de tecnologia? Com a melhor que puder. É assim Perfeito. que eu quero ver o próximo, com a mesma chance. Vocês estão contribuindo com o trabalho de vocês para trazer tecnologias que antes estavam muito pouco acessíveis, né? Dr. Nilo me explicou que até pouco tempo atrás existia apenas um robô, por exemplo, para um tipo específico de cirurgia e que hoje a China já consegue, né? Teve a patente e já consegue trazer diversas outras soluções. É importantíssimo que haja alternativa tecnológica, várias marcas, vários equipamentos, e vocês estão contribuindo para trazer isso. Que papel que essa entrada de novos produtos, novas marcas têm para essa revolução? Quando a gente fala isso, às vezes a gente tem discutido muito e falar a China. Eu acho que a China é sim uma das referências hoje em tecnologia. Oh, com Como certeza. nós temos várias. Uhum. Então não há uma discriminação de tecnologia de um país ou de outro. Não pode haver, né? Há sim acessibilidade de todos terem permissão com as melhores tecnologias. Então, quando eu digo para você, eu tenho parceiros alemães, europeus, né, americanos e chineses. E todos trazem as melhores cirurgias e as melhores soluções que eles podem. Então, Theo, trazer isso do mundo para o mundo é uma estratégia de construir algo melhor. Então, se a melhor solução hoje está na China, vamos trazer da China. Se Uhum. tiver em outro país, há alguma restrição? Também não. Também não. O que eu enxergo é que a gente tem que ter também, mais uma vez, a tranquilidade de olhar que o papel do nosso grupo hoje é buscar o que há de melhor, com a melhor característica e solução tecnológica, trazendo viabilidade, porque nós somos um país em desenvolvimento, mas que também não impede o nosso país de ter as melhores soluções. Não é porque a gente está em desenvolvimento que nós não podemos ter o que há de melhor no planeta. Nós podemos. E eu enxergo que isto é um movimento que não para com o Everton. Eu acredito que o HIF ele tem um papel hoje, fazer com que esse movimento movimente muito mais pessoas a entender que a saúde precisa desse pilar de desenvolvimento, pilar de tecnologia. Sensacional. Sei que você tem muita gente para receber, você é o anfitrião da festa, então já vou te liberar, Everton. Queria só entender, nasce aqui uma ideia, uma estreia, aliás, diga-se de passagem, belíssima estreia, mas não vai ser o único, né? O que vocês estão planejando para o futuro desse grande evento e esse movimento que vocês estão gerando? Eu acabei de falar que eu quero que o futuro promova que mais pessoas, que mais empresas, que mais empresários acredite que nós juntos podemos olhar para a saúde do Brasil de uma forma a criar o público e o privado num só ideal. Construir hospitais seguros, com profissionais que estão hoje ali estudando e dedicando e sendo formados. Se houve uma crítica de formação, eu quero que esse evento sirva para a gente ancorar todas as correções de críticas. Porque nós temos que preparar esses alunos, porque se há uma crítica, quem tem que ser criticado? Nós, não os alunos. É sinal que nós talvez precisamos corrigir algumas rotas e cuidar mais dos nossos alunos e dos nossos profissionais. Então esse evento é um debate que agora sociedades clínicas, sociedades educacionais, o termo não está sendo discutido entre público e privado, e sim em debate do que nós vamos entregar amanhã para quem vai cuidar de nós. Já entendi que vai ter outros, então, né? Este sonho é de uma empresa familiar, e empresa familiar nunca para. Show de bola. Everton, obrigado pela sua presença, parabéns pelo evento, parabéns pela estreia, que belíssimo evento vocês estão fazendo. Esse é Everton Coelho, presidente do Conselho da Hospicom, que é ninguém menos que o grande idealizador disso aqui. Um cara que já vendeu salgadinho e agora está aí movimentando uma grande comunidade de profissionais que estão preocupados com a melhora do atendimento, por meio da implementação de tecnologia, não só para alguns, mas para todos nós. Parabéns pelo trabalho e você que está aí do outro lado, fique agora com as considerações finais do nosso grande anfitrião. Theo, e vocês, eu digo que se nós carregarmos o nosso coração batendo, nós vamos construir uma história
que amanhã nós podemos dizer para todos: eu estou no hospital que eu construí. Isso vale para a educação, isso vale para a saúde, isso vale para a indústria. Nós temos que ter um olhar humano para este negócio. Resultado financeiro é sobre estratégia de gestão e não sobre decisão do que tem que ser feito. A decisão tem que ser olhar para pessoas. Obrigado, Theo. Estou aqui junto com vocês e um abraço. Eu que agradeço. A gente se vê no próximo episódio aqui do nosso podcast gravado, produzido diretamente no Health Innovation Forum. A gente se vê. HIF Cast, o podcast do Health Innovation Forum.